Olá, boa noite. Meu nome é Josiane, eu sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas na Unemate. Estamos aqui hoje para falar de um teminha flutuação. Por que os animais aquáticos flutuam? Quais as necessidades que eles têm? Quais as táticas que eles usam? Quais os segredinhos, né? Vamos falar um pouquinho sobre flutuação. Como já sabemos, a água é muito densa, então os animais têm que ser muito artistas para equilibrar, para flutuar. Por ela ser densa, a água chega a pesar 1000 quilos por metros cúbicos na água pura e 1026 na água do mar. Então os animais têm que ter um esconderijo bem secreto ali para equilibrar em cima. E como sabemos também, a maioria dos carboidratos e proteínas, eles tendem a afundar, porque eles é mais denso que a água. Eles têm dificuldade de flutuar, exceto os lipídios, que são as gorduras e os óleos. Tem um exemplo aqui, bastante interessante, que eu vou mostrar. Um copinho de água e o óleo de cozinha. Ao misturarmos o óleo de cozinha na água, o que se nota? Observamos que a água e o óleo não se misturam. Por que isso acontece? Porque a água, ela é densa, ela é pesada, então ela se concentra no fundo. E o óleo, que é um lipídio, ele fica na superfície, porque ele é leve. Um exemplo bastante interessante que temos também do óleo, porque como já sabemos, a maioria dos animais, eles são de proteínas e carboidratos, como eu já disse antes, então eles têm a tendência a afundar. Então, quais são as táticas que os animais usam? Podemos ver alguma das táticas que eles usam aqui nesse cartaz improvisado, aqui do lado. Cartaz bem improvisado. Exemplo, redução do conteúdo de elementos pesados. Os moluscos, os artrópodes, as carapaças e conchas, eles possuem as conchinhas, então elas são pesadas, onde dificulta a flutuação dos animais. Então, por que redução do conteúdo? Vamos supor que as conchas teriam que ter uma redução no que elas carregam, né? Os moluscos possuem as conchinhas. Um exemplo bastante interessante é a lebre do mar, que ela é um exemplo de gastrópodes, cujas conchas são reduzidas e internas. Assim, elas podem nadar na coluna d'água, ao contrário de outros animais. Então, eu teria que passar por uma redução de conteúdo de elementos. Um outro tópico também que os animais possuem é a armazenagem de óleos e gorduras. Os animais podem armazenar energia de diversas formas. Os peixes, mesmo sabendo nadar, eles estão sujeitos ao afundamento. Por isso, eles utilizam seus reservatórios de energia, que são óleos e gorduras, que é o caso do tubarão, do bacalhau, dos cações, porque eles armazenam grandes quantidades de óleo, muita quantidade de óleo, principalmente no seu fígado, que além de possuir grandes propriedades nutritivas e terapêuticas, usam esses benefícios para flutuarem. Então os peixes também têm seus segredinhos, no caso ali o tubarão, tem seu segredinho para manter flutuando, porque eles armazenam óleo no seu fígado, como eu já disse antes, além de ser benéfico, né? Propriedades nutritivas e terapêuticas. Uma outra parte bastante interessante também é a câmara de ar. Dentre as estratégias estudadas, essa seria mais eficiente para a flutuação de um animal, que é a presença de câmara de ar, ou seja, seriam das mais importantes, que mais chamam a nossa atenção, porque eles possuem uma câmara de ar e outros gases, as quais funcionam como uma boia para estes animais, como é o exemplo das caravelas portuguesas, que são capazes de se manter em suspensão mesmo carregando uma concha calcária, uma concha pesada. Porque elas possuem gases que se mantêm em flutuação. Então elas têm o segredinho, elas têm o esconderijo, elas possuem gases que mantêm elas em flutuação. Podemos ver aqui um exemplo bem do balão. É como se fosse uma boia, funciona como uma boia para aqueles animais. No caso, é a nossa câmara de ar, que eles câmara de ar, tá vendo como o balão flutua na água? Então, os animais que possuem essa boia, essa câmara de ar, ajuda eles também a flutuar. No exemplo passado, nós vimos que alguns animais tinham óleos, que ajudavam eles na flutuação. E esse aqui tem câmara de ar. Um exemplo bastante interessante que nós temos também são os moluscos. Os moluscos, eles possuem conchas extremamente grandes e pesadas. Além disso, ele consegue se manter
em suspensão devido a essas conchas serem formadas por câmeras isoladas, onde o animal secreta, onde o animal esconde ativamente um gás ou contrabalança o peso do carbono e do cálcio de sua concha. Aqui podemos ter o exemplo dos animais, do próximo exemplo que eu vou dar, o segundo balão, que é dos peixes, que os peixes ósseos, eles também passam por dificuldade na flutuação. Os peixes ósseos, então, eles também têm dificuldade na flutuação. O que acontece com eles? Os peixes ósseos natantes também sofrem o mesmo problema, devido à densidade dos seus ossos e músculos, onde pesa um pouquinho os seus ossinhos e seus músculos. Então, para eles manterem flutuação, eles possuem também um segredinho, que no caso deles é a bexiga natatória. A bexiga natatória varia seu volume interno através de secreção, absorção ou dos gases internos em função da profundidade onde o peixe se encontra. Aí, no caso, o peixe que possui a bexiga natatória é outro exemplinho, porque ele tem essa bexiga natatória dele, o caso deixa ele, age também como uma boia. No caso do peixe, se ele tiver numa profundidade a 10 metros, ele tem lá 200 ml para ele sugar, para ele aprofundar. Se ele for mais, aquela bexiga natatória dele vai contrair para 100 ml. Então, ele está usando mais, então a bexiga dele vai ficar mais murcha se ele for aprofundar um pouquinho. Temos aqui também um outro tópico nosso, é o tópico 4, que é a alteração. O tópico 4 é a alteração da superfície e resistência ao afundamento. Boa parte dos animais planctônicos é de tamanho muito pequeno. Mesmo assim, muitos deles são mais densos que a água e tendem a afundar. Mesmo sendo menores, eles são mais pesados que a água. Como a viscosidade está relacionada com a superfície do corpo e modificações na forma do corpo, leva a um aumento da superfície e faz com que a viscosidade ajude o animal a diminuir sua taxa de afundamento. Este aumento da superfície pode ocorrer através dos corpos alongados, como no caso dos quitogonatos, corpos achatados, como as larvas e lagostas, longas como larvas de não vertebrados. Bom, estamos chegando ao fim da nossa web aula. Espero que tenham gostado e tenham uma boa noite.